Muita, É isso muita aí, coisa vamos lá. acontecendo. Até falei agora há pouco, viu, Fábio? Parece uma tempestade perfeita, né? A gente vai vendo aí muita coisa negativa chegando. Eu até queria entender um pouco da tua leitura. Agora há pouco a gente teve dados aí da economia norte-americana, pedidos de seguro-desemprego permanecendo estáveis. Também tivemos ali dados de vendas de moradia. E, paralelo, também falas ali do presidente do Fed de Nova York, o John Williams, falando que não vê realmente, de fato, corte de juros diante do cenário da economia forte. Tivemos também essa semana falas mais duras, talvez o mercado não tenha interpretado tão dura assim, mas falas ali de Jeremy Powell trazendo ainda muita cautela. Qual a leitura que você faz de tudo isso? Olha, Paula, a gente está tendo essa semana lá em Washington o evento do FMI, onde todas as autoridades monetárias, os grandes bancos, os investidores estão reunidos em várias palestras. E o que eu tenho conversado com as pessoas que eu mantenho contato do mercado da minha época de atendê-los quando eles investiam no Brasil e eu trabalhava como broker, é que a reunião fechada com o Fed foi muito dura. Muitas pessoas saíram com uma percepção que o Fed está extremamente incomodado com essa inflação persistente, com os dados de atividade do mercado americano, e que realmente o corte de juros é uma coisa que não deixou de estar no radar deles, mas não é para agora. Tanto que o Williams, agora, pouco antes de eu entrar no ar, ele falou exatamente isso. No meu cenário base, eu não considero novas altas, mas não vejo corte num horizonte curto, e, se necessário, posso adicionar um cenário com novas altas sim, porque temos visto uma economia que cresce, robusta ainda, com o mercado de trabalho extremamente apertado, e uma inflação que os indicadores mostram que voltou a subir. Então, a gente tem que ser vigilante com ela, porque o nosso maior objetivo é levar a inflação para 2%. Isso me parece que o mercado ainda não entendeu o recado. Quem entendeu foi o Roberto Campos e alguns outros bancos centrais, que depois de escutar o Fed mudaram o tom também. Uhum. Já que você tocou nesse ponto, Fábio, vou puxar o gancho, né? Aqui sei que você também acompanha o nosso mercado e muita coisa acontecendo, especificamente aí uma desancoragem clara, né? Pelo menos a curva de juros vem mostrando isso, essa desancoragem com o nosso fiscal, desde que foi anunciada ali a mudança da meta para 2025. Olhando de fato, né, para o Brasil, aqui para o Copom, depois dessas falas também de Campos Neto, olhando para esse cenário externo bastante, né, ali com esse sinal amarelo, mas também olhando para o nosso fiscal aqui, você vê aí de fato possibilidade do Banco Central aqui brasileiro não ter aí uma taxa terminal em um dígito como se previa anteriormente? Eu acho que a realidade de uma taxa de um dígito está muito mais distante do que muitos apostam. Eu já não Uhum. via esse otimismo todo na taxa final brasileira, dado a diferença de juros aqui fora, porque por mais que eu seja mais otimista em relação aos juros aqui fora, não iam cair como o mercado queria 6 cortes, o que levaria ele para perto de 4, 3,75. O Brasil teria espaço para cortar mais. Infelizmente, Paula, a história se repete e é um saco ficar falando isso, mas a gente tem que ser verdadeiro. De novo, na chance que a gente tinha de destoar e decolar, infelizmente temos que lidar com coisas antigas que já não deram certo. Eu acho que o Roberto Campos ontem falou em nome de toda a diretoria do Banco Central, no incômodo que eles estão com a situação do Brasil de que não tem espaço para erro e não adianta só ele tentar acertar. O Banco Central brasileiro, muitos criticam durante a pandemia ter levado os juros a 2%, só que tem que entender o lado da calamidade e da necessidade de ter feito aquilo. Agora, foi o primeiro a começar a subir, subiu com bastante velocidade, manteve alto por tempo suficiente para poder ver sinais, e a gente viu o nosso IPCA semana passada, por mais que tem a defasagem da gasolina, a gente viu um IPCA muito positivo, só que daí chega do lado da contrapartida, a gente está vendo já há praticamente 16 meses um governo que está mais preocupado com um lado da equação do que o outro. E com um discurso totalmente vencido já no tempo, porque esse mandato terceiro parece muito mais uma reciclada
do segundo com o Dilma 1 e 2, que não deu certo, do que tentando fazer coisas onde colocasse o Brasil numa rota de crescimento sustentável com uma inflação controlada, que era a esperança de muitos, da Faria Lima, como eles gostam de taxar e tudo mais, de que se dando uma chance para esse governo novamente, isso iria acontecer. E agora a gente vê os apoiadores, né? Já vimos lá o Armínio Fraga, o sonho dele já dissipou. Estamos vendo o pessoal do BTG, o Esteves já em cima do muro, o Mansueto já jogou a toalha e vai caindo um por um, porque é aquela coisa. As pessoas não mudam. A gente se ilude, mas as pessoas não mudam. E não tinha o que esperar. A gente vai descobrindo, como eu já falei aqui algumas vezes, que limão é melhor, amargo, mas é melhor do que a gente está vendo. E a tendência é piorar, porque a gente já viu no passado que quando aperta essa turma, vai para o lado aloprado. E eu não me surpreenderia, ainda mais agora que a gente vai ter uma troca de presidente do Banco Central, que a parte técnica vai ser ensacolada para longe, entendeu? E vai entrar no populismo a 100%. O Roberto Campos ontem foi bem claro, e eu acho, e a gente vai ver ele agora às 2h15 do Brasil com o Haddad conversando numa coletiva, que ele vai continuar batendo na tecla, porque ele está lidando com o que ele ouviu do maior banco central do mundo, que foi o Fed. E o Fed assustou todo mundo que estava na reunião ali. Se os Estados Unidos não se mexem, o Brasil não tem espaço para se mexer. É melhor aceitar e fazer a coisa certa do que ter que corrigir lá na frente com um remédio muito mais amargo. Ô, Fábio, trazendo nessa tua leitura, inclusive indo muito em linha com as duas notícias que eu falei mais cedo, BlackRock ali apontando, né, uma percepção menos favorável para o Brasil, a gente também viu o Bank of America trazendo, né, uma queda nesse otimismo dos gestores de fundos quando se olha de fato aqui para o Brasil, olhando, né, apontando mais até este cenário cauteloso para os mercados emergentes, mas citando especificamente o Brasil. A gente vai continuar vendo essa falta de confiança do investidor brasileiro aqui? Você acredita que a nossa bolsa deve continuar aí de lado, se arrastando aí pelo menos aí por um bom tempo? O que acontece, Paulo? O nosso mercado sofre muito por causa de dois vetores. O primeiro vetor é o gringo, que vai para a segurança, e a gente está vendo o dólar subir no mundo inteiro, porque é o pessoal buscando segurança e pôr o dinheiro em dólar, e o que é mais engraçado, né? A bolsa americana caindo e os juros americanos subindo, então eles estão pondo dinheiro em caixa mesmo, não estão pondo muito, não estão investindo. É levar o dinheiro para os Estados Unidos, aplicar nas treasuries de curto prazo a 5,5, 5 alguma coisa e esperar o cenário clarear. Então esse fluxo já faz muito preço no mercado brasileiro. E nós temos um problema no Brasil, que é um problema normal, por sermos um mercado jovem, o mercado brasileiro, para essa quantidade de investidores, começou em 2008, 2010. E os investidores ainda não têm uma resiliência para entender os ciclos do mercado. Então, agora, o que está acontecendo? Muito saque em fundo multimercado, muito saque em FIA, o gestor é obrigado a vender, o que põe mais pressão na bolsa. É muito difícil você ser um gestor de renda variável no Brasil ou de um fundo multimercado, porque você tem que lidar com o estômago do investidor que ainda não é desenvolvido. E você pode ter uma tese maravilhosa. A gente escuta há mais de 18 meses que a Bolsa Brasileira está barata. Há uma semana ela estava 135 mil pontos, está 124 agora. E ninguém mais quer. Então, é muito difícil para o gestor. Ele é obrigado a vender porque ele está tendo saque. E a gente está vendo constantemente saques de multimercados e de FIAs. Então, assim, ver upside para a Bolsa Brasileira, tem muita coisa boa na Bolsa. Só que o momento não é favorável. E aí é melhor ficar fora. Ainda mais quando você tem uma Selic que não vai cair como todo mundo imaginava, e você tem título da inflação pagando IPCA mais 6, mais 6,10, que historicamente é o melhor tipo de investimento que tem no Brasil. IPCA mais 6 é a cereja do bolo. Fica muito difícil para a Bolsa performar. Não vai ter o gringo e a pessoa física está sacando e olhando para a renda fixa de novo, ou até indo para a segurança, a Bolsa tem mais a ficar de lado do que realmente dar muitas alegrias. Ô, Fábio, deixa eu entender uma visão sua, até inclusive ontem eu repercuti sobre isso
com um dos nossos convidados, queria entender a sua visão também. A gente está vivenciando um momento, acho que um padrão bem diferente nos mercados em relação a commodities e dólar, né? Historicamente, essa relação ela não é muito comum, já que as commodities elas são negociadas em dólar e aí com um volume maior a tendência normalmente seria de queda, né? O que tem de diferente na sua visão neste cenário atual? Paula, a gente está passando por uma faxina no mercado de grandes potências estarem dormentes. Olha a China, ela deu um sinalzinho que o Porto baixou o estoque do minério de ferro, 2 dias de forte altas. É tudo em cima de expectativa. O petróleo vai ter guerra, foi quase 90. Não, Israel não vai fazer nada, já está 85 de novo, porque não tem demanda. Por mais que a gente tenha que se alimentar, essa safra veio muito fraca, porque não tem demanda, o preço das commodities estão nas mínimas, o que foi cacau que subiu, e o cobre está subindo por causa de inteligência artificial. Então, assim, a gente não está vendo demanda num mundo que a atividade de consumo está forte, mas que as coisas não estão fluindo. É tudo muito estranho esse pós-Covid, essa ressaca. É muito estranho para quem olha para os dados e fala assim, cara, juros na lua nos Estados Unidos, emprego bombando, as empresas já mostraram isso, até saiu no livro Bege ontem aqui nos Estados Unidos, as empresas já com dificuldade de repassar preço, repassar custo para o consumidor, isso pode bater no emprego a algum momento. Então, está tudo muito nebuloso nesse ciclo. E o Brasil, por ser um grande exportador de commodity e tudo mais, ele sofre com isso, porque os preços estão baixos, o dólar agora subindo ajuda um pouco, mas não tem volume para manter. Realmente, a gente está passando por daqui a uns anos, olhar para trás e reaprender, porque esses anos pós-Covid ainda não tem normalidade alguma na história de mercado, de indicador, de economia. Está tudo ainda muito bagunçado. Vamos aguardando, né, Fábio? Sempre atento, se protegendo, trazendo aí, aproveitando, tentando aproveitar daí onde que está a oportunidade. Obrigada, Fábio. O nosso tempo está mais curto hoje. Quero agradecer. É muito bom recebê-lo sempre aqui na nossa programação da semana que vem.